Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1, então vamos falar agora de um outro método de análise de circuitos chamado método dos nós. Tá? Então, como nós vimos até agora, existem basicamente dois métodos de solução que a gente vai ver nessa disciplina de análise de circuitos 1, né? Que o primeiro método foi o método das malhas, né? Que nós já vimos até agora, tá? E agora nós vamos ver o método dos nós, ou também chamado de análise nodal, tá? Então, esse método, pessoal, é um método geral, tá? Para fazer análise de circuitos, e ele é utilizado para encontrar a tensão nos nós, tá? Esse método, pessoal, é um método mais amplo que o método das malhas, tá? E ele funciona em circuitos planares e não planares, tá? Lembra que são circuitos planares? Planares são circuitos que a gente consegue escrever eles sobre um plano sem ter um fio ou um ramo passando em cima de outro, tá? Então, lá nas análise por malhas, pessoal, a gente só podia resolver circuitos planares. Aqui pode ser qualquer um deles, então ele não tem restrição, ok? Então, ele é um método mais poderoso, né, para a gente analisar qualquer tipo de circuito, beleza? Então, os softwares, por exemplo, o Psim, o LT Spice, utilizam o método dos nós, tá? Então, quando a gente está lá usando o LT Spice, a gente clica em algum lugar para verificar a tensão naquele ponto, ele sempre aparece assim um V e dentro o nome daquele nó. Então é nó 001, 002, se vocês olharem lá em alguma simulação. Tá? Então ele está usando sempre o método dos nós. Tá? Beleza? Então vamos lá, método dos nós. Então vamos lá. Então quais são os passos para a gente aplicar o método dos nós? Tá? Então o primeiro passo nós temos que selecionar um nó de referência. Tá? Então todos os circuitos, pessoal, como a gente está calculando uma tensão em algum ponto, num nó, então ele sempre tem que ser referenciado a algum lugar. Tá? Quando a gente mede tensão, é sempre uma diferença de tensão entre dois pontos. Tá? É uma tensão em relação a outra. Ok? Então a gente geralmente pega um nó de referência que geralmente é o terra, tá? Que a gente define ele como sendo 0 volts. Tá? Então lá no PSIM ou lá no LT Spice a gente colocava um símbolo de terra, geralmente na parte de baixo do circuito, tá? Na parte mais baixa do circuito a gente colocava aquele símbolo, tá? Lembra qual que é o símbolo? Um símbolo assim, por exemplo, né? Pode ser um símbolo assim ou pode ser um símbolo assim também, tá? Esses aqui são símbolos de terra, tá? Então a gente vai usar, eu uso geralmente esse símbolo aqui, tá, pessoal? Então, esse símbolo aqui significa que nesse ponto onde esse símbolo aqui estiver conectado vai ser o 0 volt, tá? Esse é o nosso nó de referência, ok? Segundo passo, então nós vamos atribuir as tensões, né? Cada nó vai ter um nome, tá? Então vai ser o nó 1, vai ser a tensão V1, nó 2, tensão V2, assim por diante, tá? Para os N nós que a gente tiver no nosso circuito. Tá? Então, todas elas são referenciadas em relação ao terra, ou seja, elas são medidas em relação ao terra, ao potencial de referência, ao nó de referência. Tá? Então, o que significa isso? Quer dizer que a gente está botando um multímetro lá, um voltímetro, que mede a tensão do nó V1 em relação ao zero, ao GND, de 0 volt. Tá? Terceiro passo, então, a gente vai aplicar as leis de Kirchhoff das correntes em cada nó. Daí a gente vai usar a lei de Ohm para expressar a corrente dos ramos em função das tensões dos nós. Tá? A gente já vai fazer exercício para ver isso. E depois a gente resolve as N equações simultaneamente, né? Vai dar um sistema de equações, onde a gente vai resolver essas N tensões dos N nós que a gente definiu. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse circuitinho aqui, ó. Aqui embaixo já foi colocado o símbolo de terra, tá, pessoal? Então quer dizer que esse cara aqui é o nosso 0 volt, ou seja, é o nosso nó de referência, tá? Então, esse nó aqui a gente não contabiliza, tá? Então esse aqui para nós é como se não fosse um nó, tá? Por quê? Porque essa tensão que a gente já sabe, aqui é 0 volt, então a gente não vai buscar essa tensão aqui. Onde é que tem quantos nós tem nesse circuito aqui? Tem esse nó aqui, pessoal, e esse nó aqui. São dois nós, então elas vão receber os nomes aqui V1 e V2, respectivamente. Tá? Então, o que significa essa tensão V1 nesse ponto? Quer dizer que eu estou medindo a tensão desse ponto aqui em relação ao terra. É como se eu estivesse colocando aqui um voltímetro, pessoal, tá? Um voltímetro ligado assim, tá? Com o mais aqui, ó, e o menos aqui. Então, onde eu estou ligado, esse V1 aqui é sempre o terminal positivo dessa tensão. É como se eu estivesse olhando para esse circuito aqui, ó, tá? Esse circuito da direita. Onde esse cara aqui, que é um V1, né, nesse nó aqui, ó, é a tensão em cima do elemento que eu tenho ligado entre esse nó aqui e o potencial de referência, que é o 0 volt. Tá? A tensão, o ponto de referência, que é o terra. Tá? Então,
todos os elementos que estão entre esse nó aqui e esse nó aqui vão receber a tensão V1. Então, se eu pedir para vocês qual que é a tensão do resistor 1, é a tensão V1 desse nó. Então, esse nó está sendo aplicado em cima desse resistor e em cima da fonte de corrente. Depois a gente vai calcular, por exemplo, a potência nessa fonte de corrente. Eu vou precisar a corrente dela, né, que é I1, e a tensão que está sendo aplicada sobre ela, que nesse caso aqui é V1. Então, a potência vai ser V1 vezes I1, vai dar a potência dessa fonte. Tá, e a potência nesse resistor? Daí tem que pegar o V1 vezes a corrente que passa por ele. Ou essa tensão aqui ao quadrado sobre R1, ou através da corrente, tanto faz. Tá? E aqui a gente tem a tensão V2. Tá? Temos a tensão V2, que é a tensão nesse nó aqui, que também é a tensão em cima deste resistor 3. Então, se eu pedir para vocês, qual que é a tensão V3? A tensão V3 é o próprio V2. Ok? Beleza? Antes da gente continuar também, vamos só clarear aqui um conceito bem importante. Tá? Então, temos esse circuito aqui. Ó. Temos duas fontes de tensão. Eu não sei o valor das fontes de tensão. Tá? Aqui são 4 resistores com resistências diferentes. Tá? Coloquei um potencial de referência. Esse cara aqui, então, tem o símbolozinho de terra. Então, esse cara aqui é o nosso 0 volt. E tem 5 pontos marcados aqui. Eles não são um nó, propriamente dito, né? Porque para ser um nó, ele teria que ter pelo menos 3 ramos chegando, né? Teria que ser 3 conexões aqui, para ser um nó, pela nossa definição lá. Então, esse aqui é só um ponto do circuito que a gente quer saber a tensão, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei esse ponto aqui do circuito, chamei esse cara aqui de V2, que é a tensão V2 nesse ponto aqui. Aqui tem 90 volts. O que significa que tem 90 volts aqui, pessoal? Quer dizer que entre este ponto e o terra tem 90 volts, tá? Então, aqui tem 90 volts. Esse ponto aqui ó, é o V3, tá? Nesse ponto aqui tem 66 volts, tá? Então, a pergunta que fica assim, ó, para qual lado flui a corrente nesse circuito? Tá? Então, aqui tem que ter um conceito importante, que é assim, a corrente, pessoal, em um resistor, ela sempre flui do potencial maior para o menor. Tá? Então, o que é o potencial? A tensão maior para a menor. Então, se aqui tem 90 volts e aqui tem 66 volts, significa que a corrente vai fluir da esquerda para a direita. Eu tinha colocado no símbolo. Tá? Então, ela sempre vai fluir do potencial maior, que eu chamei de V+. Tá? Então, sempre que eu falar assim, ó, V+, pessoal, é a tensão que tem maior valor. Tá? Então, esse aqui tem 90 volts, é maior que 66. Então, nesse terminal aqui tem 90 volts e nesse aqui tem 66. Então, 90 é maior, potencial maior. Então, a corrente vai fluir do potencial maior para o menor. Então, isso aqui, pessoal, tem outras analogias que a gente faz. Por exemplo, poderia ser uma queda d'água, por exemplo. Aqui está numa altura maior, ou seja, maior potencial gravitacional, né? Poderia ser, por exemplo, 90 metros. Então, a gente sabe que a água cai do 90 metros para os 66 metros, né, o equivalente. Então, existe uma diferença de potencial que vai fazer com que a corrente flua por esse resistor, beleza? Então, como é que eu calculo a corrente nesse resistor? Eu tenho que pegar a diferença de potencial entre os terminais dos resistores. Tá? Então, o que é a diferença de potencial? A diferença de tensão, né, que eu tenho entre os dois terminais. Então, se num terminal tem 90 volts e no outro tem 66 volts, qual que é a diferença de tensão que eu tenho em cima desse resistor? Tá? É essa diferença de potencial que vai empurrar os elétrons a passarem por essa dificuldade aqui, né, de 12 ohms. Ok? Então, a gente usa... Como é que a gente calcula a corrente? Utilizando a lei de Ohm. Né? O que é a lei de Ohm? É V igual a R vezes I. Tá? Então, estamos procurando quem? A corrente. Então, nós vamos pegar a resistência e passar dividindo para cá. Então, vai ser a tensão sobre o resistor dividido pela resistência. Qual é a tensão? É a diferença de tensão entre os terminais, positivo e negativo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, como é que a gente calcula? Então, vamos pegar a diferença ali. Qual que é a tensão do terminal positivo? É V2. Então, isso aqui nós vamos fazer bastante durante a análise lá por nós. Tá? Então, ela é V2 menos a tensão do terminal negativo, que é V3. Tá? Que nesse caso aqui é 66 volts. Tá? Então, a corrente nesse resistor é a diferença de tensão dividido por 12. Então, essa diferença vai dar 24 volts, né? Então, se eu perguntar depois para vocês, qual é a tensão sobre o resistor 2? É V2 menos V3, né? Que é a diferença de potencial. Tá? Então, é 90 menos 66, que vai dar 24 volts. Então, tem 24 volts em cima desse resistor sobre uma resistência de 12, vai dar, então, 2 amperes. Tá? Com essa corrente, pessoal, e essas duas tensões, eu posso, por exemplo, calcular o V4 aqui.
tá? Eu uso essa mesma equação aqui, ó, aqui. Então, qual que é a tensão em cima desse resistor aqui? É V3 menos V4. Por quê? Porque o potencial maior vai estar desse lado e o negativo vai estar aqui, porque a corrente está da esquerda para a direita, tá? Então, se esse potencial eu tenho, tá, que é 66 volts, eu sei que nesse cara aqui está passando 2 amperes, né? Porque esse aqui é um circuito série, né? Toda a corrente passa por todos a mesma corrente passa por todos os resistores, tudo passa 2 amperes. Isso aqui é um conceito que a gente viu lá em associação de resistores. Então, se eu tenho, analisando esse resistor, tenho V3, então é V3 menos V4 dividido por 8, né? Que é essa equação aqui, é igual a 2 amperes. Então, posso calcular o V4. Depois eu faço a mesma coisa aqui, ó, tá? V4 menos V5 sobre 15 também tem que dar 2 amperes, tá? E assim eu vou indo, eu posso calcular inclusive a tensão dessa fonte aqui, tá? Então qual que é a tensão dessa fonte? É a diferença de tensão entre o terminal positivo e o negativo. Qual que é a tensão no negativo? É zero, né? Porque tudo isso aqui, pessoal, é um nó só, tá? Faz parte do nó de referência, que é o nó de 0 volts. Então a tensão sobre essa fonte é a tensão do V5. Tá? Então, se eu perguntar qual que é a tensão da fonte de tensão da direita, é V5. Tá? Porque daí a gente tem que calcular pelo substituindo ali. E mesma coisa nessa fonte da esquerda. Qual que é a tensão sobre essa fonte aqui? Ó? Tá? Tensão negativa é 0 volt, no terminal negativo que é 0 volt. E a positiva? A positiva é V1. Então, essa tensão aqui é V1. Tá? Depois a gente vai calcular, por exemplo, a potência nessa fonte. Então, vou pegar V1, né, que é a tensão dessa fonte, vezes os 2 amperes, que é a corrente que está passando por essa fonte. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, ó, é muito importante, tá? Isso aqui nós vamos usar bastante, tem que saber. Então, a corrente num resistor é a diferença de potencial sobre a resistência. Aqui é a aplicação da primeira lei de Ohm, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios e aplicar o método dos nós, tá? Então, vamos fazer 3 casos, um com 1 nó, 2 nós, 3 nós, para a gente aprender como é que faz, tá? Primeiro caso, então, 1 nó. Então, temos aqui um circuito, ó, encontrar correntes, tensões e potências nos resistores e fontes, tá? Quais são os passos, pessoal? Primeiro passo, selecionar o nó de referência. Então, todos os circuitos aí que eu já passei para vocês, ele já está com o desenho do terra aqui, tá? Então, esse cara aqui já vai ser o nó de referência. Mas se não tivesse, vocês teriam que colocar esse símbolo aí para vocês. Se vocês um dia desenhar um circuito ou acharem um circuito que não tem esse símbolo, vocês têm que colocar ele. É obrigatório, pessoal. Tem que colocar o símbolo de terra aqui e dizer que esse cara ali é o nosso nó de referência, ou seja, o nosso 0 volt, tá? Então aqui só para lembrar, pessoal, ó, se dois nós aparentes, né? O que são dois nós aparentes? Eles parecem que são dois nós diferentes, né? Porque aqui ó, tem 3 fios e aqui tem 3 fios, né? Chegando. Parece que são dois nós diferentes, só que não são. Por quê? Porque o fio, pessoal, ele leva, dentro do fio aqui não tem queda de tensão. Então a tensão aqui, ó, esse fio leva essa tensão de 0 volt aqui. Então aqui também tem 0 volts. Então se os dois nós estão conectados por um fio aqui e possuem a mesma tensão, significa que eles são o mesmo nó. Então aqui não são dois nós aqui embaixo, pessoal. É um nó apenas, tá? Então esse nó aqui a gente não conta, a gente não precisa dar nome para ele. Ele é o 0 volt e não precisa dar outro nome. Beleza? Então, primeiro passo, selecionar o nó de referência. Segundo, atribuir as tensões para os nós. Então, quantos nós tem nesse circuito aqui? Aqui não é um nó, aqui não é um nó apenas aqui, né? Então, ali a gente vai dar o nome de V1. Terceiro passo, então, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nos nós e usar a primeira lei de Ohm para expressar as correntes dos ramos, né? Em função das tensões dos nós. O que são ramos ainda, pessoal? É tudo que está entre os nós. Então, entre esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, ó, tem alguma coisa que conecta eles. É esse ramo que é composto por um resistor e uma fonte de tensão. Esse cara aqui é outro ramo e esse cara aqui é outro ramo. Então tem 3 ramos conectados a este nó. Então são 3 correntes que chegam ou saem deste nó. Beleza? Então nós temos que agora escrever essas equações dessas correntes aí. Tá? Então eu dei um nome para essas correntes. Esse sentido, pessoal, que vocês colocam, que essas setas aqui, ó, é arbitrário, tá? Vocês que vão definir para que lado vai essa corrente, tá? Então, eu geralmente dou o nome IR1, porque aqui tem um resistor 1, então dá o nome da própria resistência aqui, que daí depois a gente, se eu pedir para você, eu peço aqui, né, quais são as correntes dos resistores. Então, é essa corrente aqui, tá? IR1. Qual que é a tensão no resistor? É essa tensão aqui menos essa tensão aqui, tá? Que nós vamos calcular depois. Então, são 3 correntes.
Essa IR1 e IR2, a corrente nos resistores, pessoal, é totalmente arbitrário. Vocês escolhem como vocês quiserem. Pode ser para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita, tanto faz. Tá? A única que não pode mudar é quando tem uma fonte de corrente. Tá? Essa fonte de corrente é 10 amperes para lá. Já está definido. Ok? Então, essa fonte de corrente a gente tem que usar 10 amperes entrando. Se eu botar 10 amperes para o outro lado, vai estar errado, né? Porque a fonte de corrente já definiu a corrente desse ramo aqui. Tá? Então vamos lá, temos que aplicar então a lei de Kirchhoff nos nós. Então nesse nó 1 aqui, quais são as correntes chegando? Ó? Corrente do resistor 1 está entrando, o 10 amperes está entrando e está saindo IR2. Tá? Lembrando, é o somatório das correntes entrando é igual às correntes saindo. Então só tem IR2 saindo, beleza? Agora, pessoal, nós temos que, como o terceiro passo diz, temos que escrever esse IR1 e esse IR2 aqui, ó, em função da tensão desse nó, tá? Como é que a gente faz isso? Então, o IR1, pessoal, olha aqui, ó, ele depende da diferença de tensão desse ponto aqui, ó, tá? Qual que é a tensão nesse ponto aqui, pessoal? Em relação ao terra? Já está definido por uma fonte de tensão. Então, aqui, pessoal, ó, tem 50 volts, tá? No terminal positivo. E no negativo tem quanto? V1, tá? Então, a gente pode escrever essa equação através daquela regra que eu passei antes para vocês. Então, a corrente é a diferença de potencial sobre a resistência. Então, qual que é a tensão do terminal positivo daquela resistência? 50 volts. Tá? Então, é 50 menos. Qual que é a tensão do terminal negativo? V1 sobre a resistência daquele ramo ali. Tem ali. Então, é 5. Né? Então, é 50 menos V1 sobre 5. Beleza? A equação do IR2, pessoal. O IR2 é uma diferença de potencial sobre a sua resistência. Mesma coisa. Então, qual que é a tensão no terminal positivo? A tensão no terminal positivo é V1. Tá? Tensão no terminal negativo é 0. Então, nesse ponto aqui tem 0. Beleza? Sobre R2. Tá? Então, vou pegar isso aqui e vou substituir agora aqui. Quanto que é o IR1? 50 menos V1 sobre 5. Então, aqui, ó, no lugar desse cara, eu vou substituir esse valor ali, 50 menos V1 sobre 5. Beleza? Mais 10 igual a IR2. Quanto que é o IR2? É V1 sobre 15. Tá? Esse zero aqui eu posso tirar daqui. Né? Então aqui nós temos uma equação, pessoal, que tem uma variável apenas. Por isso que é um nó, vai dar um sistema que é 1 por 1. Tá? Vai dar 1 por 1. Só temos que solucionar essa equação para V1. Beleza? Então, aqui que nós podemos fazer aqui, tirar o mínimo desses caras aqui. Se vocês quiserem, vocês podem dividir aqui. Ó, 50 dividido por 5 vai dar 10. E aqui menos 1 sobre 5 vai dar 0,2. Tá? E aqui vai dar 1 sobre 15, que vai dar um número com vírgula. Eu não gosto de fazer assim porque vai dar um monte de número com vírgula, que vai começar a fazer arredondamento. Eu gosto de tirar o mínimo aqui, que fica números maiores, melhor de trabalhar. Tá? Então tira o mínimo entre 5 e 15, né, que dá 15. Então coloca 15 dos dois lados da igualdade. Tira o mínimo, 15 dividido por 5 dá 3. 13,50 vai dar 13,50 aqui, que eu não fiz ainda. 15 dividido por 5 vai dar 3, menos 3 veio 1. 15 dividido por 1 aqui vai dar 15, vezes 10 vai dar 15 vezes 10. E aqui 15 por 15 dá 1, que dá V1. Aí eu corto esses dois 15 dos dois lados, a igualdade, e agrupo os termos, né? Então aqui o que ficou? Vai multiplicar esses dois caras aqui, vai dar 150. E esse outro cara aqui vai dar 150 também, e o 3V1. Daí eu pego esse menos 3 e passo para o outro lado, vai dar 4V1. Tá? E somo 150, que vai dar 300. Tá? Passo o 4 dividindo. Então vai dar uma tensão V1 aí de 75 volts. Tá? Olha que beleza, né? Então, um sistema aqui, pessoal, que lá por malhas, né? Ele teria duas malhas aqui, né? Teria uma malha aqui e uma malha aqui, né? Então daria um sistema 2x2. Claro que a corrente da segunda malha já estaria definida pela fonte de corrente, daí seria até mais fácil. Mas aqui, ó, a gente já resolve ele direto com uma equação 1 por 1, né? Na maioria das vezes vai ficar uma ordem a menos. Não sempre, tá? Tem horas que o número de malhas em nós é o mesmo. Mas, no geral, dá menos trabalho fazer por nós, tá? Depois que a gente achou, então, essa tensão aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Geralmente, assim, antes de continuar daqui, eu peço sempre que vocês verifiquem se essa solução aqui está correta, tá? Como é que? Então, sempre verificar a resposta antes de prosseguir a partir daqui. Porque vocês podem ter errado a resolução desse sistema aqui, tá? Então, o que eu peço? Pega esse 75 aqui, ó, pessoal, e substitui aqui, ó, tá?
beleza? Porque daí é bem mais para verificar se a gente não errou, senão a gente tá lá no final, a gente vai ver que o somatório das potências lá, por exemplo, não vai bater. É porque errou aqui. Então vamos corrigir aqui para não levar o erro até lá no final, tá? O interessante é pegar esse resultado, pessoal, e substituir o mais cedo possível nas equações aqui. Não adianta substituir nessa equação aqui, ó, porque a gente já pode ter errado aqui no meio. Então, quanto mais antes a gente substituir, melhor. Então, eu peguei 75, vou substituir aqui, ó, e aqui, tá? Então, se eu substituir aqui, vai ficar 50 menos 75, vai dar menos 25. Sobre 5, dá menos 5. Menos 5 com 10 vai dar 5. Então, todo esse lado esquerdo dá 5. E se eu pegar o 75 e dividir aqui, ó, colocar aqui, vai dar 75 sobre 15, que dá 5 também. Então, 5 igual a 5. Tá? Nem quis colocar aqui porque é bem tranquilo esse cálculo, não precisa... Não quis colocar no slide aqui. Mas peço que vocês façam sempre. Nos outros exercícios eu coloquei no slide aqui. Eu não coloquei porque era bem simples. Tá? Então, achei o V1. Então, até aí já é meia questão na prova, tá? Porque conseguiu montar as equações e solucionar, tá? Depois eu tenho que fazer o quê? Achar as tensões e potências nos resistores e fontes, tá? Então, como é que eu acho a tensão nos resistores, pessoal? Que é basicamente essa corrente do IR1 e do IR2. Então, eu vou pegar esse 75 e só substituir aqui, ó, e aqui, ó, tá? Que é o que eu faço agora, próximo slide. Então, aqui está o meu circuito. Eu já só coloquei aqui o resultado, né? V1 é 75. Eu vou calcular a corrente nos resistores. Então, só vou substituir na equação no IR1, né? Lembrando que é o IR1? É a diferença dessa tensão aqui menos essa, né? Que nessa tensão aqui é 50. 50 menos V1 sobre 5, tá? Então, substituir aqui 50 menos 75 vai dar os menos 25 sobre 5, que dá menos 5 amperes, tá? Então, essa corrente, na verdade, ela está da direita para a esquerda, tá? Vocês verem que eu assumi errado essa corrente. Eu coloquei da esquerda para a direita. E ela deu negativo, quer dizer, então, que ela está para lá, tá? Só que não precisa desinverter tudo, deixa assim. Tá? Não há necessidade de trocar todas as correntes aí que já foi colocado, tá? Então, deixa assim, beleza? Depois, a corrente do resistor 2. Então, é basicamente V1 sobre 15, né? Então, V1 é 75 dividido por 15 dá 5 amperes, tá? Então, daqui dá para ver, né? Se esse cara aqui está invertido, ó, o IR1 está invertido, quer dizer que a corrente está para lá, ó, 5 para lá. E o IR2 deu 5, então tem 5 para cá. Então, esse 5 aqui, ó, esses 5 amperes, pessoal, com esses 5 amperes aqui, ó, fecha os 10 amperes que está vindo daqui. Então, tá correto. Apesar de já termos verificados, é bom entender o que está acontecendo, beleza? Depois, a tensão nos resistores. Tensão, como é que a gente pode calcular a tensão, pessoal? Eu posso fazer o seguinte, posso pegar essa corrente aqui, ó, tá? Vezes o resistor. Então, 5 vezes, menos 5 de corrente vezes 5, né? Que é a primeira lei de Ohm, né? 5 vezes 5 vai dar 25 com sinal negativo, vai dar menos 25. Ou eu posso pegar só pela diferença de tensão a partir da tensão nos nós, tá? Então, qual que é a tensão no resistor 1? Tensão no resistor 1 é a diferença de tensão aqui, ó. Então, é 50, né, que tem esse terminal positivo, menos o V1. Ou seja, isso aqui, ó. Que é o que já foi usado aqui, ó, né? O que é a corrente? O que é a tensão num resistor? É a diferença de tensão entre os terminais, né? E a corrente eu calculo como a diferença sobre a resistência. Então, já estaria aqui a diferença, tá? Então, não precisa fazer aquela multiplicação, é só pegar daqui, tá? Que é esse termo aqui, tá? 50 menos 25 sobre 50 menos 75 igual a menos 25, tá? E o que é o VR2, pessoal? VR2 é a tensão em cima do resistor 2, tá? Que é a tensão aqui, ó. V1 é a tensão sobre o resistor 2. Então é 75 direto, não precisa nem fazer nenhuma multiplicação, tá? Então eu acho esse método muito mais fácil de fazer. Depois, potência nos resistores. Resistor 1 é aqui, ó, né? Então é a tensão no resistor vezes a sua corrente. Então é menos 25 vezes 5, né? Que vai dar 125. Sempre vai dar positivo no resistor, porque quando inverte a tensão, inverte a corrente, né? Então menos com menos vai dar mais. E nunca vai ter um positivo e outro negativo. Isso não existe, pessoal. No resistor sempre vai dar positivo. Então se você fizer esse cálculo aqui, pessoal, e deu uma potência negativa no resistor, vocês descobriram um resistor mágico aí que fornece potência, tá? Então, nos resistores, potência positiva está absorvendo, tá? Resistência negativa, a potência negativa no resistor estaria fornecendo. Na fonte é o contrário, tá? Potência no resistor 2 é a tensão do resistor 2, que é 75 vezes 5, que dá 375 watts, tá?
Depois, potência nas fontes. Então, potência na fonte de 50 volts, que é essa aqui, ó. Então, nós precisamos de uma tensão e uma corrente, né? Potência na fonte é V vezes I. Qual que é a tensão da fonte? Essa não muda, já está fixa, ó. É 50 volts. Então, é 50 volts vezes a corrente nele. Se a gente assumir a corrente saindo dele, tá? Ele vai ir com sinal positivo aqui, ó, tá? Vai ir com sinal positivo, a corrente da fonte. A corrente dessa fonte é a mesma que nós já calculamos aqui, ó, que é o IR1, né? Esquece esse risquinho aqui. Então, é o próprio IR1 saindo. Então, tá no mesmo sentido que a gente quer. Então, vai estar positivo aqui, ó, tá? Então, é 50 vezes o IR1. Só que o IR1, pessoal, é menos 5. Tá? Então, o sentido é positivo, só que o valor é negativo. Então, vai dar menos 250 watts. Ou seja, essa fonte está absorvendo 250 watts. Tá? Tá carregando essa fonte. Beleza, não tem problema. Tá? Então, está consumindo 250 watts. A fonte de 10 amperes aqui, fonte de corrente de 10 amperes. Então, ela é uma tensão vezes uma corrente. Tá? Qual que é a tensão sobre essa fonte? Então, em cima dessa fonte, nós temos que olhar aqui, ó. Nesse terminal aqui, nós temos o V1, tá? E nesse terminal aqui, nós temos o 0. Então, é a tensão do terminal positivo, que é V1, menos a tensão do terminal negativo, que é 0. Então, é o próprio V1, tá? Vezes a sua corrente, que é 10 amperes. E a gente sempre coloca o positivo na saída da fonte, tá? Então, ela está saindo aqui, beleza? A tensão é 75 e a corrente é 10 amperes, então dá 750 watts, beleza? Então essa fonte aqui ela está fornecendo potência para o circuito, ok? Só para conferir o somatório das potências nos resistores e nas fontes, só para ver se a gente fez correto até agora, tá? Então a potência do resistor 1 mais a potência do resistor 2 tem que ser igual à potência das fontes, tá? Então a potência no resistor 1 é 125, que a gente já calculou aqui, ó, mais 375, e nas fontes é menos 250 com mais 750, tá? Que vai dar 500 watts nos resistores, saíram dos 500 watts das fontes, tá? Então quer dizer que nós fizemos corretamente o exercício, tá? Então sempre façam essa conferência aí, pessoal, que daí não tem erro, né?